Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anely Marinho, sou psicanalista clínica, sou pedagoga, sou pós-graduada em Educação Inclusiva, Educação Infantil, Recursos Humanos e hoje nós vamos falar sobre o profissional do AEE, esse profissional que tem um papel crucial na educação. Então, você que está aqui comigo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixa aí também o seu comentário, deixa o seu feedback. É muito importante para as outras pessoas que estão chegando aqui já ver a sua curtida e ver o seu comentário também. Bom, vamos lá. Como se tornar um professor do AEE? Segundo a Constituição Federal de 1988, determinada a democratização da educação brasileira, ela estabelece a erradicação do analfabetismo, a melhoria da qualidade do ensino, a universalização do atendimento escolar, além da implementação da formação humanística, científica e tecnológica para o trabalho, tá? A Carta Magna Brasileira também assegura para os alunos com necessidades especiais atendimento educacional especializado, que é o que? O AEE. Tá? Atendimento educacional especializado, de preferência na rede regular de ensino. Para isso, o Ministério da Educação, que é o MEC, disponibiliza a orientação e documentos legais sobre a formação do professor do AEE. O problema é que muitas orientações são genéricas, né? E não especificam a formação complementar necessária ao profissional que deseja atuar na educação profissional. Né? Aqui nós vamos ver algumas questões sobre o que é o AE, quem pode ser professor de AE, como se tornar esse professor, quais as atribuições do professor do AE, enfim, vamos aqui falar um pouquinho sobre esse tema. O que é o AEE? É um atendimento educacional especializado, então a sigla AEE significa atendimento educacional especializado, tá? Que promove o acesso e as condições para uma educação de qualidade. Por isso tem como função eliminar os obstáculos para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas. O AE elabora, identifica e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade para promover o acesso à educação e complementa a formação dos alunos com o objetivo de torná-los mais autônomos e independentes dentro e fora da escola. Então, como você deve imaginar, o professor do AE é a ponte entre o aluno com necessidades especiais e o professor regular. Então, o que é o professor de AE? Não é aquele professor que vai ficar na sala, nós não estamos falando de um mediador, nem de um assistente de creche. O professor do AE é um professor que vai trabalhar junto com o professor, mas porque o professor titular, ele tem vários alunos e dentro desses alunos, quem sabe possa ter ali um aluno com autismo. Então, é onde entra o professor de AE. Esse aluno vai ter o acompanhamento no contraturno. Então, se o aluno estuda de manhã, o atendimento com o profissional do AE vai ser o que? À tarde. Então, o professor de AE vai conversar, vai ver como é que está sendo o comportamento dessa criança que tem autismo dentro da sala de aula, pegar informações também dos pais, como é que é esse comportamento dele em casa, para ir trabalhando essas intervenções sobre o comportamento, sobre a melhoria. Então, são o quê? Informações que o profissional vai precisar saber para poder montar um cronograma, montar ali o seu planejamento para trabalhar com aquela criança. Eu já quero levantar uma pauta aqui. Não é porque você vai ter vários alunos com autismo, por exemplo, grau 2, que algo que você faz com um vai dar certo com todos, de maneira nenhuma. Por isso que é importante colher as informações, né, ouvir os pais, ou seja, os familiares, o professor, para que a partir daí o profissional do AE possa agir mediante aquilo que foi colocado para ele. É muito importante conhecer o aluno para poder planejar esse plano de atendimento, tá?
Quem pode ser professor do AE? Bom, gente, de acordo com o documento do MEC, para a atuação do AE, o professor deve ter uma formação inicial que o habilite para o exercício da docência e formação específica na educação especial, inicial ou continuada, ou seja, todos aqueles com diploma de licenciatura podem ser professor de AEE. Só que aí você vai fazer o quê? Tem que ter uma especialização, ou um curso, ou uma pós, para a educação especial, tá? Porém, se você já é professor, sabe que atua na educação especial, exige conhecimento específico, o censo, que é o MEC, o INEP, de 2014, mostrou que, apesar de haver um crescimento na formação desses profissionais, a quantidade de professores do AE ainda é baixa em vista da quantidade de alunos que necessitam de atendimento especial. Segundo a professora especialista da Universidade Federal de Santa Maria, o curso de formação e professores para a realização de AE favorece os alunos e promove inclusão dentro desse contexto, porque assim, gente, nós temos muitas crianças que precisam dessa ajuda do profissional do AE, que é esse atendimento especializado para eles, no contraturno que eles estudam. Esse atendimento vai trazer o quê? Vai trazer uma qualidade de vida para essa criança dentro da sala de aula, em casa. Então, o que vai ser trabalhado ali na sala do AE, isso vai ajudar muito para o desenvolvimento dessa criança. Então, infelizmente, nós temos poucos profissionais mediante a demanda que aparece aí para nós, tá? Bom, como se tornar um professor de AE? O primeiro passo para trabalhar com AE é buscar um curso de formação de professores para especialização em AEE. Geralmente, o público-alvo do curso são professores, profissionais da área da educação e estudantes de vários níveis e área. O curso pode ser online ou não. O importante é que esse curso tenha certificação por uma instituição reconhecida pelo MEC, pois isso permite que o certificado tenha validade em todo o país. Professora, quais são as atribuições do professor de AE? Ao procurar um curso de formação de professores para atuar no AE, é importante ter em mente as atribuições do trabalho, pois o conteúdo do curso deve preparar para as funções a serem desempenhadas, tá? Apoio à comunicação, linguagem e tecnologia assertiva. Uma das possibilidades de atuação do profissional do AE consiste no trabalho docente enquanto professor de apoio à comunicação, linguagem e tecnologia assertiva, o qual tem a função de apoiar o processo pedagógico de escolarização do estudante com transtorno do espectro autista, que é o TA, tá? Deficiência múltipla ou disfunção neuromotora grave. Eu quero abrir um parênteses aqui. O profissional do AE, ele não vai atender só crianças com algum transtorno, algum distúrbio, alguma deficiência múltipla, não. Ele vai atender também, que vai estar dentro, aquelas crianças superdotadas. Ele também vai estar atendendo esse público, tá bom, gente? É importante eu dar essa pausa para poder falar isso para vocês, tá? Esse profissional, ele vai possuir o quê? Um alto reconhecimento da comunidade escolar, pois além de auxiliar na melhoria da aprendizagem dos alunos, também pode atuar na contenção de situações envolvendo distúrbios comportamentais. Eu já ouvi em muitas situações que tem muitas pessoas que confundem que o professor do AE é psicólogo, é psiquiatra, é médico, é enfermeiro. A sala do AE vai ser usada como castigo. Se você não se comportar, eu vou te mandar lá para a sala do AE, né? A sala do AE é colocado como uma punição, às vezes, para punir uma criança que está bagunçando muito dentro da sala de aula, ou o profissional do AE é confundido como um psicólogo, literalmente, ou psicanalista, né? Que acha que só vai conversar com a criança e vai dar conselho. Não, gente, não é isso. Olha só o que o profissional do AE faz, ou seja, as principais atribuições do profissional do AE é organizar serviços e recursos pedagógicos,
considerando as necessidades específicas dos alunos. Então, o que é que esse profissional vai fazer? Ele vai ser um profissional que ele vai organizar os serviços e recursos pedagógicos considerando a necessidade dos seus alunos. Por exemplo, se você tem aluno TOD, você vai organizar o seu material para você trabalhar com esse aluno. Se você tem um aluno autista, vai ser para esse aluno. Eu tenho um aluno superdotado. Qual é o material que eu vou trabalhar com esse aluno, tá? Então, ele vai elaborar e organizar os seus serviços e os seus recursos mediante a demanda e mediante também a necessidade de cada um dos seus alunos, tá? Elaborar e executar plano de atendimento educacional especializado, tá? Organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos multifuncionais. Acompanhar como os recursos pedagógicos e de acessibilidade são aplicados na sala de aula ou em outros ambientes da escola. Deixa eu falar isso aqui para vocês. Vai ter alguns momentos que vai ser preciso você dar uma analisada de como está o comportamento daquela criança na sala de aula, para você fazer algumas intervenções naquele comportamento que ela está tendo. Então, vai ter alguns momentos que você vai para a sala de aula, mas você vai para observar esse comportamento, tá? Traçar estratégias com outras áreas na elaboração de disponibilização de recursos de acessibilidade, tá? Orientar professores e familiares sobre os recursos de sensibilidade pedagógicos utilizados pelos alunos. Gente, essa via de mão dupla que você tem com o professor da sala de aula é fundamental, tá? O professor vai estar ali, então você que é da sala do AE, vocês precisam estar o quê? Vocês precisam estar conectados. Vocês precisam andar com essa parceria, andar de mãos dadas assim, ó. Parceria fechada. Por quê? Porque o professor, ele é o rei da sala, né? O professor é o gestor ali, o professor é que está na frente, é o professor que está lecionando. Então, vocês tendo essa parceria, vai ser mais fácil de vocês, junto, encontrar uma solução para quem sabe o comportamento daquela criança que está atrapalhando a aula do professor, que não está conseguindo avançar, que não está conseguindo entender a matéria, o que você pode fazer, o que pode ser feito na sala do AE, né? Quais são as demandas que estão sendo colocadas, ou melhor, qual é a maior dificuldade? Eu vou dar um exemplo. A minha criança é autista e ela tem uma dificuldade muito grande de sentar. Ela quer estar correndo a sala inteira e quando ela corre, ela começa a bater e a beliscar. Vamos trabalhar o que na sala do AE? Vamos trabalhar a questão do comportamento. Vamos trabalhar o comportamento. O que a gente pode fazer para chamar a atenção para que ele fique sentado? Uma estratégia que eu já usei e deu certo foi de colocar o quê? O nome dele em cima da mesa, bem grande. Então, quando você tem essa parceria, fica mais fácil para você desenvolver um excelente trabalho. Por exemplo, o próximo tópico aqui é criar o quê? Um diálogo com os professores da sala de aula comum. Ou seja, tem que ter essa parceria para vocês trabalharem juntos, tá, gente? Porque é essa parceria que vai ajudar o aluno de vocês. Proporcionar atividades e espaço de participação da família, a conexão com os serviços setoriais da saúde, da assistência social, entre outros. O curso de AE, gente, é um curso que algumas pessoas ainda têm dificuldade e, como eu falei, algumas pessoas têm uma ideia equivocada sobre o profissional do AE. Como eu disse, o profissional do AE, no curso de AE, você vai aprender uma coisa. Gente, você vai trabalhar com a criança de maneira individual, com horário marcado, por exemplo, como eu falei, é contraturno. Então, se a criança estuda de manhã, você vai atender ela à tarde. Se ela estuda à tarde, você vai atender ela de manhã. Então, é um contraturno onde essa criança vai ter um momento lá para ela, onde você vai desenvolver as atividades propostas para aquela criança, para poder ajudá-lo. Como eu estava dizendo, quando a gente vai aqui para a apostila vai dizer o quê? Aquilo que eu acabei de repetir, olha só. Diante do desafio da educação especial,
ofertada pela rede de ensino regular, a presença do professor do AE, aquele que contribui e auxilia os professores das turmas regulares em períodos fora da hora da regência, em períodos fora da hora da regência, possibilitando dessa forma uma maior integração do corpo docente com as metodologias utilizadas na educação especial. Se torna cada vez mais necessária, haja visto o fluxo que só tem aumentado de alunos, o público-alvo dessa modalidade de ensino. No obstante, se viu na resolução de número 4 do CNE-CBE, no artigo 9º, que é necessário o quê? Olha só o que é que fala o artigo. O levantamento foi realizado em caráter voluntário científico no primeiro semestre de 2019, resguardando o anonimato dos respondentes, todos os professores de formação inicial nas licenciaturas em pós-graduação em educação especial inclusiva, observações de campo, elaboração e a execução do plano de AE são de competência dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros de AE, em articulação com os demais professores do ensino regular, com a participação das famílias e interface com os demais serviços setoriais da saúde e de assistência social, entre outros necessários ao atendimento. Olha só. A gente vai já observar no documento citado que os elementos lá inseridos, os professores de AE são aqueles que possuem o conhecimento e as habilidades e as competências necessárias para que possa avaliar os termos qualitativos sobre a aprendizagem do aluno da educação especial, na medida em que articula os seus planos de ação em consonância com as necessidades de seus alunos. Nessa via, a gente caminha o quê? Para uma promoção do afetivo, aprendizado e ensino para todos os alunos. Além da oferta do AE, entende-se que é necessário ter como mais um dos recursos de inclusão o trabalho de cunho colaborativo entre os profissionais envolvidos nesse processo, principalmente pelo trabalho realizado em sala comum com o grupo da classe. Gente, nessa estrada é preciso traçar objetivos, métodos e metas também para garantir a qualidade do seu trabalho no chão da escola por meio da educação especial. Na seleção de recursos, observações de atividade, ações mais específicas em colaboração com as salas de ensino regular. O professor do AE precisará ainda organizar a sua metodologia de ensino, já que para Vaz e Garcia, 2016, página 2, ele fala assim: principalmente a partir dos anos 2000, a política de educação especial está sendo direcionada ao incentivo à inclusão dos estudantes com deficiência nas escolas regulares. Nesse âmbito, a concepção do professor do AE vem sendo delineada, pois objetivos desse novo método no país sobre a baliza de um projeto de educação neoliberal. Diante desse texto, o professor do AE tem um papel de auxiliar os educandos com necessidades educacionais, tá? Educativas, especiais. Então, o que vai acontecer? O profissional, ele vai ter um papel de auxiliar os educandos com essas necessidades educativas e especiais. Então, ele vai ter o que oferecer um ensino de qualidade, um ensino educativo para essas crianças. Segundo o Ney, desenvolver práticas ou metodologias que maximize seu desenvolvimento escolar e contribua para elevar seu nível de autonomia. É fundamental que essa relação educacional entre o professor e o aluno seja saudável e que aumente a rede de apoio sobre a aprendizagem. Essa rede de apoio ela é fundamental. Essa rede de apoio, na verdade, não é só entre o aluno e o professor, mas é entre aluno, o professor, a família, a coordenação, a direção, porque quando todos trabalham em seu propósito é mais fácil. Por que é mais fácil, professora? Porque vai ter apoio. Nós já estamos falando, é o que? Uma rede de apoio. Então, é se apoiar, é se ajudar, é ver, é entender, trazer o que? Para dentro da tua metodologia,
um ensino de qualidade, gente, trazer para dentro da sua metodologia, você que quer atuar nessa área como profissional do AE, é você entender que não é só uma criança que tem, por exemplo, ele é autista, ou só uma criança com TDAH, não, você precisa aprender sobre eles, você precisa dominar sobre eles. Portanto, aqui no nosso canal você vai encontrar o quê? Os vídeos sobre TOD, sobre TDAH, sobre autismo, sobre dislexia, sobre descalculia. Vai lá, assiste, porque você precisa também para essa sua aula, tá? Então você que está fazendo aqui esse curso de AE, vai lá, quando terminar essa aula, tem essas aulas complementares que você precisa aprender o que é cada um. Tá? Tem também ali na educação infantil, que vai ser fundamental para você usar com a sua metodologia, porque a maneira como você vai trabalhar com esse aluno vai determinar como que vai ser a melhora dele, tanto em casa como dentro da sala de aula. Então você tem esse papel aí de auxiliar. Uma outra coisa, o professor do AE não é um professor de recuperação ou de reforço. Eu vou repetir de novo. O professor do AE não é um professor que vai fazer recuperação ou reforço com aquele aluno. Não, não é aula de reforço. O que é que o profissional do AE faz? O que é que o profissional do AE vai fazer? Ele vai fazer as atividades da criança que a professora passou com ele lá, como se fosse um reforço? Não, gente, de maneira nenhuma. Tá? Isso aí quem tem que fazer é o pai, quem tem que ajudar ele é o mediador escolar, quem tem que fazer ele é o assistente de creche, dependendo da faixa etária de cada criança. O profissional de AE não é um profissional que vai trabalhar atividades que são passadas pelo professor titular, como se o profissional de AE fosse o quê? Um professor de recuperação, de maneira nenhuma. É totalmente diferente disso. Claro que ele pode trazer ali algumas coisas para poder ser feita, que é da aula que vocês estão trabalhando junto, mas não é isso. Professora, eu fiquei confusa, calma aí. O que eu estou querendo dizer é que tem muita gente que confunde o profissional do AE como se ele fosse um professor de recuperação. Não, o profissional de AE ele vai trabalhar com didática, ele vai trabalhar o quê? Além da didática, ele vai ter que trabalhar com esse aluno também. Além dele trabalhar com esse aluno também, ele vai trabalhar o que? A ludicidade, ou seja, ele vai trazer os jogos, ele vai trazer as imagens, ele vai estar trazendo o que? Os objetos educativos para poder trabalhar com essa criança na sala do AE, tá bom? Vamos lá. Gente, atentos à situação da formação específica para o trabalho no AE, é por meio da experiência de trabalho e de sua importância social no interior das escolas que todos os professores aperfeiçoam sua prática e permite novos olhares sobre sua própria atuação na educação especial, na perspectiva da inclusão, tá? O cenário indica para a necessidade de uma formação profissional, adequada, segura, que promova a transformação social dos alunos, público-alvo do AEE, bem como de seus professores coautores da aprendizagem que a educação especial tanto busca promover e seus participantes. Após essa incursão teórica, nós vamos perceber o quê? Que os professores de mediação, como eu já tinha dito lá no começo, são profissionais que estão, gente, que estão ainda faltando. Como assim, professora? São profissionais que são poucos para atender a demanda que nós temos. Então, infelizmente, são poucos profissionais para a demanda que a gente tem nas nossas escolas, tá? Quando a gente percebe que essa demanda está muito grande e a gente precisa agora, de uma certa maneira, ajudar, buscar esse profissional para a escola, e às vezes, dependendo de onde você esteja me assistindo, você vai perceber o quê? Que é difícil você conseguir esse profissional, né? É complicado, às vezes, ter um profissional qualificado para fazer realmente aquilo que um profissional do AE faz. E o que é que o profissional do AE faz? Identificar, elaborar, reorganizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que elimine as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas, né?
Então, o atendimento educacional especializado do AE é um dos serviços prestados pela educação especial, que eu já falei, para atender os estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades, superdotação que deve estar matriculado nas escolas comuns do ensino regular. Qual é o perfil desse profissional, professora? Os professores de AE são mediadores com competência para lidar com o diferente, trabalhar em equipe e ser colaborativo com professores especiais, tá bom? Então, a função do AE é o quê? O especialista que realiza o AE precisa identificar a necessidade do aluno com deficiência, elaborar o plano de ação, produzir materiais didáticos e pedagógicos acessíveis, acompanhar de perto o uso desses materiais, orientar os professores de ensino regular e a comunidade pedagógica. Por exemplo, se o teu aluno vai ter uma dificuldade, o professor do AE vai o quê? Se esse aluno já tem o quê? O seu mediador. Eles vão trabalhar junto e, se for o caso, a necessidade dele ter um material específico para trabalhar com esse aluno na sala de aula, esse é o seu papel. Você vai o quê? Você vai fazer junto com esse profissional, ou com o professor titular da sala, ou se essa criança já tem esse mediador, já tem essa pessoa que já está ajudando ele, você vai, junto com ele, você vai criar, confeccionar, como está dizendo aqui, ó, acompanhar de perto o uso dos materiais, orientar os professores de ensino regular e a comunidade, de como usar o material para aquela criança. Olha, tá aqui o material que eu fiz para o Pedro, tá? E você vai usar esse material para o Pedro da seguinte maneira, um exemplo. Tá aqui o material que eu fiz para o Pedro e nós vamos ajudar o Pedro a identificar e a falar o nome dele. Então, você vai dar o quê? Esse material vai ser letras grandes, com a letra bastão, né, bem grande, com o nome P, D-R-O, Pedro. Então, tá aqui, Pedro. Esse aqui é o teu nome. Não, é a Ana. Então, vamos fazer lá. A-N-A. Para quê? Para que quando estiver tendo a aula ali na hora da chamada, você vai usar aqui esse material para você trabalhar com o Pedro, você trabalhar com a Ana. São recursos que você pode usar e você, que é o profissional do AE, em conjunto com esse mediador ou com esse professor titular da sala, para facilitar e para proporcionar um ensino de qualidade para esses alunos, ok, gente? Então, dentro dessa perspectiva, esse profissional precisa saber o que são, que ele tem alguns eixos que ele precisa seguir. Um exemplo, quais são os 4 eixos principais do profissional do AE? Primeiro mapear quais são as necessidades dos alunos. Eu vou repetir de novo. Mapear quais são as necessidades dos seus alunos. Fez esse mapa, fez essa análise? Opa, vamos trabalhar em cima. Elaborar um planejamento com embasamento no PPP da escola. De novo, você vai elaborar o seu planejamento com o embasamento do PPP da escola, tá bom? E uma outra coisa é criar materiais adaptáveis e acessíveis para ser trabalhado com essas crianças. E por último, obter o quê? As ferramentas necessárias, assim como materiais de apoio, tá bom? Como trabalho o professor do AE? Gente, o AE ele pode ser realizado em uma sala de recursos multifuncionais, mas não só apenas nessa sala. O professor do AE trabalha em parceria com o educador da sala de aula comum, quando esse profissional acha necessário complementar o trabalho realizado com os demais alunos, tá bom? O que o professor do AE vai fazer na sala, tá? Dos recursos multifuncionais, na sala de recursos multifuncionais. O que é trabalhado lá? O que ele vai fazer? O professor do AE vai trabalhar algumas coisas, como realizar atividades que estimulem a atenção daquele aluno, tá? Percepção, memória, raciocínio, imaginação, criatividade, linguagem, entre outros. Deve também proporcionar a interação dos alunos em ambientes sociais, valorizando as diferenças e não a discriminação. Você viu aqui
que você vai ensinar o quê? Para esse aluno tudo isso, né? Questão de memória, raciocínio, imaginação. Então você vai ter o quê? Várias metodologias. Um exemplo, eu sou especialista em interpretação de desenho. Então eu posso usar o quê? Essa minha especialização para me ver como é que tá as emoções dos meus alunos, ver como é que ele tá, qual é a informação que ele vai me dar. Vamos supor que meu aluno não é verbal, mas ele gosta de desenhar. Então, através dos desenhos dele, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter algumas informações. Ah, professora, eu não sou especialista no desenho, mas quais são outras didáticas que eu posso fazer? A contação de história, o brinquedo cantado, né? Os brinquedos feitos por você mesmo, a confecção de material de EVA, de papel, agora eu esqueci o nome, gente, de argila, enfim, usar a sua criatividade, sabe? Você fazer dessa sala, a sala do AE, uma sala que possa ter muitas possibilidades para esse aluno que está chegando para você. Tá? Então, essa sala tem que ser a sala das possibilidades e você precisa ter várias ferramentas para você trabalhar com esse aluno. Não é só uma ferramenta, são várias ferramentas. Você não tem que ter só um plano A, ter um alfabeto inteiro e depois ainda vá para a tabuada. Então, quando você traz esses recursos, por exemplo, tem aqui também no nosso canal, que é o que é a importância do brinquedo cantado, a contação de história que está na aula Educação Infantil. Gente, esse recurso precisa ser usado pelos professores do AEE, trazer, por exemplo, trabalhar a imaginação, você levar objetos e fazer com que ele comece o quê? A imaginar, por exemplo, era uma vez um frasco de vidro, e o que foi que aconteceu? E ele encontrou isso, ou seja, imaginação, trabalhar a imaginação, né? Trabalhar ali naquela criança, através dos materiais que você levou, você vai estimular ele, por exemplo, a questão da atenção, trazer algo atrativo para fazer com que ele permaneça ali com você, a percepção, raciocínio, imaginação, a criatividade e a linguagem, estimular ele a falar. Fala comigo, a de abelha, e mostra a foto da abelha bem bonita. Você sabia que a abelha, ela tem a característica tal, tal, tal. E você vai começar a ser objetiva. Você vai trabalhar com imagem. Vamos trabalhar com a letra algodão. Aí você leva o quê? Você vai levar vários algodão para a sala e você vai fazer o quê? Você vai dar para ele pegar. Opa, você está trabalhando o quê? O estímulo dele, a coordenação motora dele, a percepção, enfim, você vai trabalhar várias coisas, o quê? Só você levando o quê? Um algodão. Vamos colocar esse algodão aqui nas nuvens. Aí você prepara aquela nuvem bem linda. Aí você dá o algodão para ele colar, ele mesmo. Ou seja, são atividades que você vai trabalhar tudo isso e muito mais. Tá bom, gente? Vamos lá. Quantos alunos podem ser atendidos na sala de AE? Gente, aqui está falando 15 alunos, tá? Resguardadas as situações específicas, o número de estudantes a serem atendidos por autorização professor é de no mínimo 15, independente do turno de escolarização dos estudantes, tá? O que a BNCC fala sobre a sala de AE? As competências que a BNCC fala exige para os alunos que já trabalham nas salas de AE de maneira natural são conhecimento, responsabilidade, cidadania, comunicação, autoconhecimento, autocuidado, empatia e cooperação e trabalho e projeto de vida, tá? Olha só. Qual a diferença entre o professor do AE e o professor de apoio? Gente, o professor do AE ele é responsável por orientar os profissionais de apoio em suas atividades, tá? Então, nesse processo de inclusão escolar, existem alguns alunos que necessitam de um auxílio de mediação em tempo integral nas escolas. Então, o que vai acontecer? Esse profissional do AE vai orientar esse profissional de apoio. Bom, o perfil de um profissional do AE, segundo a legislação vigente conforme o artigo 12 da resolução da CNCE
CNE e da CEB, número 4.000, 2009, fala que para atuar no AE, o profissional deve ter formação inicial que habilite para o exercício da docência, independente da área de formação, e formação específica para educação especial. Bom, gente, eu creio que aqui já deu para vocês já aprenderem algumas coisas, né? Uma outra perguntinha que eu sempre escuto professora, a função do professor do AE implica em colaboração no processo escolar dos estudantes com deficiência? Gente, o professor do AE acompanha a trajetória acadêmica dos seus alunos no ensino regular para atuar com autonomia na escola e em outros espaços de sua vida social, tá? E uma outra perguntinha para a gente finalizar que eu escuto: professor, o que a criança faz na sala de AE? Bom, o atendimento educacional especializado AE é um serviço de educação especial, regulamentado por lei. Ele é responsável pelo planejamento e pela execução dos recursos pedagógicos e de acessibilidade capaz de eliminar obstáculos para a participação efetiva dos alunos, considerando suas necessidades específicas. Então, assim, já para a gente já indo para o final dessa aula, eu quero frisar algo mais uma vez: não tem como um profissional do AE desenvolver um bom trabalho se ele não tiver essa parceria com o professor de sala de aula. Porque o professor do AE e o professor da sala de aula vão interagir no sentido de assegurar o acesso, tá? A participação e a autonomia do aluno nas atividades escolares. Então, ele vai fazer o quê? Ele ensina os alunos da sala de aula a utilizar os recursos que seu aluno utiliza na sala. Então, ele ensina os alunos da sala de aula a utilizar os recursos que o seu aluno utilizará em sala de aula. Então, essa parceria tem que estar muito presente. Com base nessas interações, o professor do AE avalia e reformula suas ações no sentido de buscar novas estratégias e recursos, ou seja, ele refaz e reajusta o seu plano de AE para o aluno ter o quê? Uma qualidade de ensino que venha literalmente estar dentro dos âmbitos que vai o quê? Que é de direito dele, ter essa educação, proporcionar essa educação de qualidade para ele. Então, não tem como de maneira nenhuma um profissional do AE fazer um excelente trabalho se não tiver essa parceria do professor na sala de aula, tá? Olha só o que eu acabei de achar aqui, ó. O AE não se confunde com reforço escolar. Esse atendimento tem funções próprias de ensino especial, as quais não se destinam a substituir o ensino comum e nem mesmo a fazer adaptação aos currículos, as avaliações de desempenhos e outros. Olha aí, gente, como eu estava dizendo, tá? Então, a organização do professor do AE, a função dele não é ser um professor que vai fazer o quê? Um professor de reforço, de maneira nenhuma, tá? Então, tira isso aí da sua cabeça. Então, gente, se tem essa parceria, não tem como dar errado. Então, mais uma vez, o que é o AE? O AE expressa-se por meio de serviços, intervenção precoce, que objetiva ou otimizar o processo do desenvolvimento e aprendizagem em interface com os serviços de saúde e assistente social. Para quem é o AE? Para quem ou melhor, quem é amparado por lei? Quem é favorecido pelo profissional do AE? Quem é, professor? O AE se destina a alunos com deficiências físicas, mentais, sensoriais, visual e pessoas com surdez parcial ou total. Alunos com os transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades que consistem no público-alvo da educação especial também podem ser atendidos por esses serviços. Então, você já sabe aí quem tem direito, tá? Do AEE, tá bom?
Como eu já disse, o AE ele é feito no horário inverso, né? Um contraturno ao da classe comum frequente pelo aluno, tá? Gente, aqui nós falamos um pouco sobre o AE, espero ter contribuído para vocês, tá? Você que gostou, você que falou assim, professora, grava outro vídeo aí, fala mais sobre isso, tá? Deixa aqui, não esquece de curtir e lembrando, aulas complementares já estão aqui no nosso canal, vai lá assistir sobre TDAH, algumas dinâmicas que você precisa e é bom você fazer. No curso Educação Infantil eu dou várias dicas também sobre a questão de contação de história, da ludicidade, isso é muito importante, tá bom? Gente, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir mais uma vez e até a próxima aula.